Em toda a história de Pig, há uma pergunta que ecoa mais alto do que os gritos dos infectados, mais persistente do que o som das sirenes que nunca mais tocaram. Como tudo isso começou? Não onde, não quando, mas por quê? A resposta, como a própria história insiste em nos mostrar, não está em um laboratório sinistro, nem em uma arma biológica criada para destruir o mundo. Ela não nasce do ódio, da ambição ou do desejo de poder. Ela nasce de algo muito mais íntimo e justamente por isso, muito mais perigoso, o amor. Mais especificamente, o amor de um homem que se recusou a aceitar a perda da pessoa que mais importava para ele. Hoje, nós não vamos apenas revisitar eventos ou listar decisões erradas, vamos olhar diretamente para o coração da tragédia, vamos dissecar a mente de Mr. Popseed e entender como cada escolha que ele fez foi construída, não pela maldade, mas pelo desespero. Como a linha entre esperança e negação se dissolve quando a ciência se mistura com o medo de perder alguém, como riqueza, influência e urgência podem criar um ambiente onde limites éticos deixam de existir, não porque são ignorados, mas porque passam a aparecer obstáculos injustos. Esta não é apenas uma história de um experimento que falhou, é a história de um homem que acreditou que salvar uma única vida justificava qualquer risco, de alguém que confundiu o amor com controle e que ao tentar impedir o fim do seu próprio mundo, acabou desencadeando o colapso de todos os outros. Esta é a análise de Mr. P, não como vilão, não como herói, mas como o retrato mais cruel de Pig, a prova de que às vezes tentar salvar o mundo é exatamente o que o condena. Mas antes de entrar no assunto, quero avisar que meu servidor do Discord já está aberto. O link está na descrição. Lá, vocês podem conversar comigo e com a comunidade sobre Pig, teorias e tudo o que envolve o canal. Agora sim, vamos ao vídeo. Para entender a queda, precisamos entender o auge. Mr. Popseed não era um vilão clássico. Sua história com Mrs. P começou na escola, uma amizade que floresceu em um romance sincero. Ele era um sonhador, inspirado pela esposa, abriu um carnaval que, após lutas iniciais, se tornou um sucesso retumbante. Mrs. P, por sua vez, era uma médica dedicada, a ponto de seus superiores a implorarem para não abandonar o cargo, tamanha a falta de profissionais em Lucella. Aqui temos a síntese do homem, um visionário bem intencionado e um marido devotado. Sua riqueza era fruto do amor e do trabalho. Esse detalhe é crucial. Ele não era um magnata herdeiro e indiferente. Sua fortuna estava intimamente ligada ao afeto que tinha pela esposa. Esse é o primeiro elo na corrente. O amor como fundamento de sua identidade e de seu poder. Quando esse fundamento é ameaçado, toda a sua lógica de mundo entra em colapso. A ameaça veio na forma de uma doença rara e cruel, a linaioma, um tipo de câncer que deixou Mrs. P fraca e desorientada. Para Mr. P, isso não era apenas uma doença, era um ataque direto ao centro do seu universo. A reação dele é iluminadora, a ação imediata. Ele não se conforma com os tratamentos disponíveis. Usando sua fortuna, ele funda um hospital e doa quase metade de seu dinheiro para pesquisar uma cura. Aqui, a psicologia do desespero começa a falar mais alto do que a razão. Ele não está apenas financiando a ciência, está tentando comprar o impossível, a garantia da salvação. Ele monta um grupo de pesquisadores de elite, incluindo Bunny Bell e Sheila Shipp. O objetivo é nobre, mas a mentalidade já é perigosa. Para um homem que transformou o amor em um carnaval de sucesso, por que não transformaria desespero em uma cura milagrosa? Então, após muita tentativa e erro, surge a substância 128. Os pesquisadores, porém, sabiam que a substância era instável. Este é o momento crítico, o abismo ético. Os cientistas alertam sobre o perigo. Mr. P, cego pelo desespero e pelo visto sucesso inicial nos testes, ignora os avisos. Ele acelera o processo e testa a cura na família Pig, exceto em George. Vamos analisar esse momento com a frieza que ele merece. Não foi maldade pura, foi negligência motivada pela urgência emocional. É o que a filosofia chama de consequencialismo cego. A crença de que um resultado bom, ou seja, salvar Mrs. P, justifica qualquer meio, mesmo que arriscado e não ético. Ele trocou o rigor científico pela velocidade. Troca a prudência pela esperança, e nessa troca, ele não infecta apenas a família Pig, ele infecta o próprio futuro com uma instabilidade catastrófica.
No início, a ilusão é perfeita. A família Pig fica mais forte. Mr. P, eufórico, dá a poção a Mrs. P. Ela se sente melhor. É o ápice de sua esperança. Mas a realidade, como um vírus, é implacável. Horas depois, a família Pig mostra sinais de agressão. Mr. P ouve as notícias e as ignora. Ele se recusa a conectar os pontos. O auto-engano é a sua última defesa. Até o momento em que Mrs. P, com os olhos vermelhos, se volta contra ele. E aqui está, talvez, a decisão mais humana e catastrófica de todas. Ele não tem coração para detê-la. Ele a deixa ir. O amor que motivou tudo agora o paralisa no momento de conter o desastre. Mrs. P, infectada, foge do hospital e o surto se espalha por Lucella. O apocalipse não começa com um estrondo, mas com um ato de impotência sentimental. O que resta para um homem quando seu amor se transforma no monstro e seu projeto salvação na praga? Isso mesmo, a culpa. E Mr. P se torna um fantasma assombrado por ela. Ele foge do hospital após tentar uma cura apressada em Bunny, abandonando ela e o jogador. Sua nota no plant é um gemido de solidão. Mrs. P, Chip, Bunny, nosso grupo inicial já se foi. Agora os pesquisadores também. Estou verdadeiramente sozinho. Ele se esconde, se aprimora ciberneticamente, mas nada o protege de seus erros. Seu encontro final com George e o jogador no Outpost é o ápice de sua jornada psicológica. Ele primeiro nega a realidade, depois, confrontando com uma foto da Mrs. P, ele desaba. Ele confessa tudo. Esta não é uma explicação para se redimir, é um despejo da culpa que o consome. Ele só aceita ser o vilão da história porque em sua mente, ele já é. Então, o que Mr. P representa na narrativa de Pig? Ele é uma encarnação de uma tragédia grega moderna. Seu amartia não é a ambição pelo poder, mas o amor transformado em obsessão. Sua riqueza foi a ferramenta que amplificou esse erro, e sua culpa é seu fardo eterno. TIO, a entidade cósmica, usa Mr. P como exemplo perfeito de como a liberdade, nesse caso a liberdade de agir movido pela paixão, sem freios éticos, destrói o mundo. E ele está certo. Mr. P não é um cientista maluco, é um marido desesperado, e é exatamente por isso que a história é tão assustadora e profunda. Ela nos pergunta, até que ponto iríamos por amor? Que atalhos éticos tomaríamos? E no final, conseguiríamos viver com as consequências? A infecção de Pig não é apenas um vírus, é a materialização de uma culpa não resolvida. Cada infectado é um lembrete do amor distorcido de Mr. P, e ele, vivo ou morto, é obrigado a vagar em um mundo que é, em todos os sentidos, a sua própria criação monstruosa. Mas se você percebeu detalhes da jornada de Mr. P que eu não mencionei aqui, ou tem uma interpretação diferente sobre como a culpa moldou suas ações, deixe o seu comentário. Lembre-se de entrar no meu servidor no Discord para continuar essa discussão com a comunidade. Obrigado por assistir e até a próxima.